Olá pessoal, professor Tiago Souza. Aqui estaremos introduzindo o assunto de princípio Pascal e de Arquimedes aplicados à hidrostática. E o princípio de Pascal diz o seguinte: quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação de pressão. Na figura que nós temos dois vasos, vasos comunicantes, mas que na prática podem ser chamados de prensa hidráulica, onde no lado esquerdo nós temos uma força F1 sendo aplicada no vetor vermelho, produzindo ali um deslocamento D1 em azul, ok? E ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, no outro vaso maior, na outra abertura maior, de área maior, nós temos uma força F2, vetor vermelho à direita, sendo aplicada nessa área A2 e também provocando um deslocamento D2. É claro que esse deslocamento D2 ele é menor que D1, muito explicado muito pelo fato de que a área é maior. Mas o que explica o fato de aplicarmos a força F1 à esquerda e no outro lado temos, por consequência, a força F2? Justamente o que diz a lei, ou melhor, o princípio de Pascal. Porque nós temos que pontos próximos, a essa força F1 do líquido sofrem essa variação de pressão, até porque a força sobre a área é pressão. Tá? Vamos usar a expressão da pressão dessa forma. Então, como as partículas, os pontos do líquido à esquerda, no vaso de área menor, sofrem essa pressão, essa variação de pressão será comunicada para o outro lado da prensa hidráulica. Esses pontos irão transmitir essa variação de pressão para todos os outros pontos, de modo que uma força F2 será aplicada no lado direito da prensa hidráulica, produzindo esse deslocamento D2. Ao princípio de Pascal, nós temos uma expressão que está ligada da seguinte forma: a pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito, ou seja, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, onde os números 1 e 2 representam os dois lados de uma prensa hidráulica ou de um elevador hidráulico, como veremos mais à frente. Então, na prática, nós temos os elevadores hidráulicos que são utilizados em oficinas, oficinas mecânicas para elevar um carro. O funcionamento interno, nós temos que, de um lado, à direita dessa figura, da segunda figura, nós temos a aplicação de uma força, e de forma hidráulica, esse líquido dentro do elevador hidráulico, ele ele leva essa pressão para o outro lado da máquina, da prensa hidráulica ou elevador hidráulico, fazendo com que o carro, a estrutura, o suporte do carro, sofra um deslocamento para cima ou para baixo, a depender da necessidade de manutenção do veículo. Ok? Nós temos exemplos também de aplicação desse princípio nos freios que chamamos de freios hidráulicos, freios que na prática são formados por dispositivos de pressão, onde ali à direita, na segunda figura, nós vemos um pedal de freio, para ser acionado, e no interior dessa prensa, desse pequeno freio, nós temos um óleo de freio, e vai ser justamente o líquido que vai transportar essa pressão do pedal até a pastilha de freio mais próxima do pneu do veículo. E essa pastilha de freio que está comunicada ao disco de freio, que por sua vez comunica-se com o pneu do veículo. Todo esse sistema é chamado de freio hidráulico e usa os princípios da hidrostática para o seu funcionamento, mais especificamente o princípio de Pascal, okay? Porque aí há um transporte, entre aspas, de pressão
de um ponto para o outro através do óleo a ser utilizado. Então, a gente pode apontar como primeira questão essa questão que trata sobre a expressão do princípio de Pascal. Diz assim: uma prensa hidráulica possui êmbolos de áreas A e A2. Se um objeto de 1000 newtons for colocado sobre o êmbolo maior, ou seja, de área maior, qual deverá ser a força aplicada sobre o êmbolo menor para elevar o objeto? Bem, aí temos uma questão na qual poderemos aplicar esse princípio de Pascal e, em primeiro lugar, eu coloco ali os dados, né? Primeira área A1 como sendo área A, área A2 como sendo 2A, e nós temos um objeto de 1000 newtons, por isso eu coloco força-peso. Mas essa força-peso, claro, vai funcionar como uma força F1 sobre uma das áreas. Por isso eu coloco P igual a F1, que é igual a 1000 newtons. E ele pergunta qual deverá ser a força aplicada sobre o êmbolo menor, ou seja, a força F2. Tá? Bem, na resolução, nós primeiramente separamos a nossa expressão, o princípio de Pascal. Em segundo lugar, nós substituímos os valores F1 de 1000 newton, F2 eu estou procurando o valor, A1 seria 2A, a área maior, igual a A2, que, segundo a questão, tem como valor a área A. Uma observação é que dá para perceber ali que eu coloco 1000 sobre 2A, porque é uma recomendação, é uma condição da questão. 1000, a força de 1000 sobre 2A, que é a área maior, certo? Do êmbolo. Okay? O que é um êmbolo? O êmbolo ele pode ser também comparado a uma prensa hidráulica. Eles têm as mesmas dimensões semelhantes, o mesmo funcionamento. Ele funciona em razão do princípio de Pascal também. Né? São placas, em geral arredondadas, no interior tem um líquido e através desse deslocamento, através dessa diferença de pressão, nós temos deslocamento. Né? Por isso, é a descrição de uma prensa hidráulica. E aí, continuando o cálculo, nós fazemos a multiplicação dos extremos e dos meios e obtemos essa expressão. Se isolarmos F2, nós teremos 1000 vezes A sobre 2A. Cortando área com área, eu vou ter 1000 sobre 2 e, por consequência, a força F2 será igual a 500 newton. Com isso, eu posso marcar a letra A como resposta correta, ok? Mas, quando temos situações como a que vimos na figura, como, por exemplo, salas, né, a prática da hidroginástica, nós temos o que chamamos de ação da força-peso. Né? Quando alguém entra na piscina, a força-peso continua atuando sobre o centro de massa da pessoa, porque ali está o local onde a gravidade está atuando. O centro de massa dessa pessoa é atraído pelo centro de massa da Terra, pelo centro da Terra. E essa força-peso, ela exerce, claro, uma força sobre o líquido no qual o indivíduo está inserido. E dessa forma desloca uma parte desse líquido. Mas, em resposta, o líquido, é claro, vai exercer uma força de reação, certo? E essa força de reação, na física, pelo princípio de Arquimedes, é chamada de empuxo. O empuxo é uma força de reação ao peso, certo? Provocado pelo corpo ao ser inserido em determinado fluido. Esse empuxo, na tentativa de manter, né, esse corpo em equilíbrio, na verdade ele vai ter valor
igual ao volume deslocado pelo corpo ao entrar no fluido. Repetindo, o impulso vai ter valor igual ao volume deslocado pelo corpo ao entrar no fluido. Isso nós poderemos ver pela expressão do impulso mais para frente. Tá? Então, o que é que Arquimedes quis dizer? Todo corpo imerso, total ou parcialmente num fluido em equilíbrio, em um campo gravitacional, fica sujeito a uma força de sentido ascendente aplicada pelo fluido, denominado impulso, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Anteriormente eu falei volume, em alguns lugares a gente vê volume, e outros peso do fluido deslocado pelo corpo. Tá? Então, Arquimedes disse que se o corpo está imerso parcial ou totalmente, esse impulso estará atuando da mesma forma, é claro, com diferentes valores. Tá? Se parcialmente imerso, eu tenho um valor menor para o impulso. Se totalmente, o valor é maior. Pela expressão E igual a dVg, nós determinamos o valor do impulso, onde d é a densidade do fluido, v é o volume do fluido deslocado e g é a aceleração da gravidade. Uma observação: v, volume do fluido deslocado, será igual ao volume do corpo imerso no fluido. Podem perceber que se eu pego um balão, né, cheio de ar e tento colocar dentro de um balde com água, esse balde com água, se ele tinha um nível, né, de volume, uma marcação no balde, pode perceber que ao inserir esse balão no balde, esse nível de água vai subir. Por quê? Uma parte já do balde, uma parte do volume do balde estará sendo ocupada não só por água, não mais apenas por água, como também por uma parte o volume do balão. E a água que estava no espaço ocupado pelo balão procurará um espaço para se adequar ao meio onde está, ou seja, o balde. É por isso que o nível de água vai subir, certo? Enquanto o balão estiver entrando no balde com água. Tá? Então, esse volume do fluido deslocado, será igual ao volume do corpo inserido na água, seja total ou parcialmente. Tá? A unidade de impulso, como eu ponho ali embaixo, é Newton, porque impulso é uma força, tá? É uma força de reação do fluido para com esse corpo. Uma primeira questão para a gente colocar o conceito de impulso de forma mais prática é o seguinte: um corpo de 500 centímetros cúbicos está totalmente submerso em um recipiente com água. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, determine o impulso que o fluido exerce sobre o corpo. Considere a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, seguinte, ele pede o impulso que o fluido exerce sobre o corpo. Primeiramente, a gente coloca os dados da questão. O volume, que traduzido, ou melhor, convertido de centímetros cúbicos para metro cúbico, é 5 metros cúbicos. Densidade de 1000 kg por metro cúbico. Ele pede o impulso, mas dá também a aceleração da gravidade. Pela expressão do impulso, eu tenho que impulso é dVg, e aí fazendo a substituição com os dados que eu tenho na questão, 1000 vezes 5 vezes 10. E esse impulso terá uma intensidade igual a 5.000 N. Note que a questão pede impulso que o fluido exerce sobre o corpo. Fica bem claro que o impulso ele é provocado pelo fluido e não pelo corpo.
Então, sabendo disso, a gente tem duas observações para fazer. A primeira dela é que o empuxo não depende da densidade do corpo inserido no fluido. Ele depende da densidade do fluido. A densidade do corpo é importante para sabermos se o corpo afunda ou não. Como assim? Se a densidade do corpo, como eu coloco ali no primeiro caso, é menor que a densidade do fluido, o corpo pode flutuar, como a primeira esfera. E aí, nesse caso, o impulso vai ser maior que o peso do corpo, né? Se a densidade do corpo for igual à do fluido, acontece a segunda situação. O corpo fica em equilíbrio no interior do fluido. No caso de equilíbrio, o peso do corpo vai ser igual ao impulso. Ele vai ficar imóvel lá dentro. Mas se a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, o corpo afunda, porque o corpo vai ser mais denso que o próprio fluido no qual ele está inserido. Nesse caso, o peso será maior que o impulso. Então, temos essa terceira questão para a gente continuar o nosso estudo. Um corpo de 500 centímetros cúbicos está totalmente submerso em um recipiente com água. Eu aproveitei até o texto da última questão. E ele diz o seguinte: sabendo que as densidades da água e do corpo são 1000 kg por metro cúbico e 2300 kg por metro cúbico, respectivamente, determine a reação normal que o corpo exerce sobre o fundo do recipiente. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? Primeiramente, a gente coloca os dados da questão à esquerda. A única coisa que vai mudar em relação à segunda questão, a última questão que nós fizemos, é que eu acrescentei aí a densidade do corpo para a gente calcular a reação normal que o corpo exerce sobre o fundo do recipiente. Okay? Então vamos lá. Primeiramente, é interessante a gente analisar que um corpo no fundo do recipiente ele vai ter, por definição, um peso maior que o empuxo. Né? Se ele está no fundo é porque ele é mais pesado. Okay? E ele é mais pesado, então dessa forma o peso é maior que o empuxo. Nessa forma a gente pode entender o seguinte: se há contato entre um corpo e outro, se há superfície de contato, naturalmente ali também vai existir, como eu coloco ali um vetor em azul, a reação normal ou força normal. Né? Por isso que coloco ali como expressão da força resultante na bola, a força resultante sobre a bola é igual ao peso, ok? O peso, menos o valor do impulso e menos o valor da normal. Okay? Esse é o somatório de forças que agem sobre esse corpo. Tá? Mas eu tenho que esse corpo está em repouso, está em equilíbrio no fundo do recipiente. Então, dessa forma, se está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Dessa forma, eu tenho o seguinte: zero igual a peso menos impulso e menos normal. Pode-se entender que eu coloquei ali um vetor em amarelo, menos n, de menos, né, reação normal, a negativa da reação normal, porque a força normal, como o próprio nome já diz, é uma força de reação. Então, o corpo exerce uma força normal sobre a superfície, né, do fundo do recipiente e essa superfície devolve esse vetor em azul, né, da força normal. Tá? Porém, em módulo, essas duas forças são iguais, ou seja, procurando o valor de n, colocando o n em evidência na equação, eu posso achar o valor de menos n. Né? O valor é o mesmo, dá na mesma resposta. Então, Newton, ou melhor, normal, é igual a peso menos impulso. E eu vou atrás desses valores. Segundo a última questão que nós fizemos, o valor do impulso para essa questão é de 5.000 newtons, que nós já calculamos. Vamos atrás agora da força-peso. Força-peso, na dinâmica, é igual a massa vezes a gravidade. Por que eu coloquei massa em vermelho?
porque eu não tenho o valor da massa na minha questão, mas a massa pode ser obtida de uma outra forma, através de dois dados que a questão já me dá. Massa pode ser densidade do corpo, dc, vezes o volume do próprio corpo, certo? Então, P pode ser dVg, D vezes V, densidade vezes volume. Então, dessa forma, substituindo os valores, eu tenho 2.300 vezes 5 vezes 10 e vou obter um peso de 115.000 newtons. Okay? Uma observação é que, por consequência, por estudo, dá para se notar ali que o peso ele tem a mesma expressão do impulso, certo? Então, dá para se notar aí que peso e impulso têm as mesmas relações que a normal, né, tem com a sua reação normal. Tá? Os valores são, não poderíamos dizer aproximados, mas são obtidos de forma equivalente, né, através da densidade vezes o volume vezes a gravidade. A diferença é que impulso e peso têm focos diferentes. O impulso, a densidade é do fluido e no peso, a densidade é do corpo. Continuando, nós obtemos o valor do peso e, por consequência, podemos calcular o valor da reação normal, 115.000 menos 5.000, obtendo 110.000 newton como resposta para a normal nessa questão. E quando nós observamos objetos ou animais, né, no interior ou na superfície de líquido, nós já aprendemos que sobre ele está atuando a força peso, como também a força chamada empuxo. E como esses animais, ou até mesmo seres humanos, são capazes de se sentirem mais leve, né, dentro d'água e com capacidade para nadar. Essa sensação de leveza é causada por uma grandeza chamada peso aparente, que nada mais é do que a diferença entre o valor do impulso e do peso. Impulso menos peso, essa diferença me dará o valor do peso aparente. É a grandeza que nos dá essa capacidade de flutuar ou nadar, vamos dizer assim. Tá? Algumas situações práticas do dia a dia que a gente pode observar são os navios, né? Como, né, o que explica o fato dos navios poderem boiar sobre as superfícies aquáticas. Bem, essa região em azul, chamada casco, né, do navio, é uma região que aparentemente é uma região sólida, mas por dentro nós temos uma região que é oca, que é vazia. Então, a densidade do navio, principalmente nessa região, é menor que a densidade da água, porque embora o casco seja feito muitas vezes de aço, eu tenho que essa região é uma região oca. E como a expressão da densidade é de massa sobre volume, nessa região eu tenho pouca massa, portanto influencia diretamente no valor da densidade. Se eu tenho uma massa pequena, eu tenho também uma densidade pequena, comparada ao grande volume e massa de água que eu tenho no oceano. Então, dessa forma, a densidade do navio é menor que a densidade do mar, do oceano, da água como um todo na superfície do oceano. Então, portanto, pelo fato do navio ter uma densidade menor, ele é mais leve, ele é menos denso que a água. Se é menos denso, ele consegue ali, então, colocar ou provocar um impulso maior, né, que o seu próprio peso. Então, pelo fato do impulso ser maior que o próprio peso do navio, o impulso que a água causa no casco do navio faz com que esse navio ele consiga boiar, ou flutuar na superfície aquática. E todo o resto de estudos que promovem um equilíbrio do navio sobre
a água é estudado e trabalhado pela engenharia naval. Uma outra situação prática são os balões de hélio, né, que viajam, pelos ares. Como é possível, né, isso acontecer? A gente tem que os balões de hélio são corpos, né, enormes que, de certa forma, se nós formos analisar, estão inseridos em um fluido, certo? E que fluido é esse? O ar atmosférico. Né? Os gases que compõem o ar atmosférico formam fluidos, certo? Porque fluido pode ser ar, pode ser líquido e pode ser também gases, certo? Um meio líquido e meio gasoso também. Então, quando esse balão de hélio é colocado na atmosfera, nós temos o peso do próprio balão, como das pessoas que estão dentro dele, mas também temos o impulso provocado pelo ar atmosférico. Né? Só que para que esse impulso, né, consiga superar o peso do próprio balão, o hélio que está no interior deste balão é submetido a uma chama muito grande, muito forte na sua base. Né? Nós vemos em seriados, em filmes, etc. Isso faz com que o gás hélio, né, uma alta temperatura, certo? Ele é também submetido no interior desse balão a uma baixa pressão. Então, se eu tenho baixa pressão e alta temperatura, esses dois fatores fazem com que o hélio fique menos denso do que o próprio ar atmosférico. E dessa forma, o impulso, né, provocado pelo ar atmosférico no balão, ele consegue superar o peso do próprio balão, fazendo com que os balões possam flutuar pelos ares. Então vamos lá para essa última questão do nosso estudo sobre hidrostática. O impulso do ar nem sempre é desprezível. Na figura, observa-se que ele pode equilibrar o peso de um balão mais o de seus passageiros, de modo que o balão flutue no ar. Quando o balão é aquecido, o ar no interior sofre uma contração, o impulso fica maior, provocando a queda do balão, contração, o impulso fica menor, provocando a ascensão do balão, contração, o impulso fica maior, provocando a ascensão do balão, e ele fala na letra D e letra E sobre expansão. Antes de adentrar nessas alternativas, gostaria de falar o seguinte: contração e expansão de gases é um assunto que nós veremos mais para frente nos assuntos de termodinâmica. Mas de antemão, quando um ar, né, ou melhor, quando um gás é aquecido, ele sofre expansão, ok? Quando um balão, ou melhor, quando o ar, ou melhor também, né, um balão é aquecido, ele sofre expansão. Quando o gás é aquecido, sofre expansão. E dessa forma, o impulso ficará maior, certo? Se o balão ele sofre expansão, o impulso fica maior, certo? Por quê? Porque dessa forma o gás também, além de sofrer expansão, vai ficar menos denso. Porque a sua massa permanecerá teoricamente a mesma, mas o seu volume vai aumentar, fazendo com que a densidade caia. Né? Se formos analisar, a expressão de densidade é massa sobre o volume. Então, mantendo a massa constante e aumentando o volume, a densidade cai. Com isso, o impulso fica maior, provocando a ascensão do balão. Então, a letra correta, nesse caso, nessa questão, seria a letra E, como resposta correta. Ok? Eu espero que tenham assimilado os principais conceitos do princípio Pascal e princípio de Arquimedes e estamos à disposição para retirar dúvidas e ajudá-los no que for necessário. Um abraço.